seu convite. Mas amém. Nós vamos agora iniciar a nossa célula. Eu quero que você, aí onde você está, vou desativar os comentários. Aí onde você está, eu creio que você já está naquele lugar que o Senhor preparou, que o Senhor escolheu para você. Eu creio que você já está naquele lugar onde o Senhor escolheu para você estar nesse momento, onde você vai ser ministrada, onde você vai ouvir a voz de Deus, você vai meditar na palavra de Deus aqui nesta célula. Célula, lugar de amar vidas. Feche seus olhos. Eu quero apresentar diante de Deus esse momento. Eu quero iniciar orando por cada uma de vocês, cada lar representado, cada lar aqui agora, Senhor, os que o Senhor conhece, o Senhor sabe, Senhor, como anda o lar da sua filha. Entra nesses lares, trazendo unidade, trazendo transformação e cura, Pai. Eu oro por cada família representada nesta noite aqui. Senhor, que cada família receba uma unção fresca, Pai, de amor incondicional, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e eu já te agradeço por esse tempo na sua presença. Ministra o nosso coração, doce Espírito Santo. És bem-vindo, és nosso convidado especial para estar conosco, doce Espírito Santo. E eu creio na sua presença real conosco aqui nesta noite. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém? Sandra, a hora que você chegar, você clica ali para eu te aceitar, tá? Amém? Hoje nós seremos ministradas pela palavra, não haverá restrição. A apóstola Edmilson ministrou na quarta-feira esta palavra, alguns de vocês estavam lá, e também ministrou no culto das 17, agora domingo. Não haverá restrição. A palavra restrição fala de limites, não vai haver limites para quem anda em unidade, para quem fala a mesma língua do céu. A você que tem confessado tudo aquilo, alinhado, a você que a sua confissão tem sido alinhada com a palavra de Deus, com a confissão de Deus, você está ligada nesta palavra, porque não haverá restrição para você que tem estado alinhada com os princípios da palavra de Deus. Amém, queridas? E falar desses dias, nós estamos vivendo esse processo de alinhamento profético. O que é um alinhamento profético? O que é um alinhamento profético? Amém, queridas? Alinhamento profético fala... Ah, tá. Ana Cláudia está falando que não está dando para Sandra entrar, tá? Ana Cláudia, como que é o Instagram dela para mim poder clicar em cima dela aqui? Eu não estou conseguindo, mas amém. Ana Cláudia, eu não estou conseguindo achar o nome dela, não sei como que é o Instagram dela, então para mim tá difícil. Mas é só clicar aí no rostinho, porque teve algumas pessoas que sem querer clicam e apareceu o nome de algumas pessoas aqui para mim, entendeu? Em cima do rostinho. Amém? Mas vamos lá. Então, quando nós falamos de alinhamento profético, a palavra profética vem de profetizar. Profetizar fala de anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. Você, quando profetiza algo, você está dando ordem para o seu futuro. Você está falando para o seu futuro aquilo que você quer que aconteça. Então, quando você está dando ordem para o seu futuro, é muito sábio da nossa parte darmos ordem alinhado com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. E nós temos vivido esse momento de alinhar a nossa confissão. Nós temos aprendido nesses meses a confessar a palavra, a confessar fé, a confessar a nossa fé na cura, nossa fé na mudança e na transformação do nosso país. Nós temos sido alinhados na mesma confissão. Nós, como igreja evangélica, comunidade global, nós temos confessado e temos alinhado uma confissão para que o reino espiritual seja transformado sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Nós temos orado incessantemente nós temos orado e clamado ao Senhor por essa transformação, mas alinhadas
alinhados no mesmo propósito. Vocês que estão em célula, percebem que nós temos os comandos de como orar no dia que nossa geração está orando. Percebam que vai toda uma lista de tópicos para a gente estar intercedendo, para nós estarmos orando. Todas as células recebem esses tópicos de oração. Isso chama-se um alinhamento profético. Nós estamos todas naquele dia jejuando e orando pelo mesmo motivo, pelas mesmas necessidades. Isso gera no reino espiritual uma força muito grande, isso chama unidade. Nós temos desde janeiro, nós temos sido convocadas ali na igreja para estar jejuando e orando. E esse jejum, deixa eu ver aqui que ela está me chamando. Esse jejum, nós passamos para as células o mesmo jejum, os mesmos tópicos, os mesmos motivos de oração, vai para todas as células. Isso fala de unidade, tremendo quando nós vivemos neste nível de unidade, no mesmo espírito, na mesma direção. Nós temos tido este alinhamento ali na IECG, de todos falarmos a mesma linguagem. Tremendo isso, porque gera no reino espiritual algo muito grande, porque são várias vozes falando a mesma coisa. Tremendo isso, né? Então, quando nós declaramos a cura de uma pessoa, a nossa volta pode ter várias outras pessoas declarando ao contrário, não crendo naquilo. Amém? A semana passada nós falamos sobre a filha de Jairo, que ele foi buscar um mestre para que a sua filha estava morta. Quando Jesus veio até a casa dele, Jesus não deixou que todos entrassem, porque aquelas pessoas que estavam ali naquela casa, elas já estavam com uma confissão contrária daquela que Jesus tinha para aquela menina. Então Jesus não deixou que eles entrassem naquele momento em que ele deu uma ordem para que a filha de Jairo, a Talita Cumi, se levantasse. Isso na verdade, o cuidado que nós temos que ter no nosso dia a dia, quando nós confessamos algo a respeito daquilo que nós estamos dando uma ordem ou que nós estamos gerando no reino espiritual, perto ou para algumas pessoas que não têm o nível de fé que nós temos. Então, essa pessoa, quando você confessa os seus sonhos, quando você fala os seus planos para uma pessoa que não tem o mesmo nível de fé que você, ela vai desacreditar do seu sonho, ela vai desacreditar daquilo que você está falando. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha uma discípula e ela era muito incrédula, ele chamava ela de Sara. Porque quando Deus apareceu para Abraão e falou que eles iam ter filha, Sara ouviu por trás da porta e riu. E eu falei para minha discípula: amada, acabei de trocar meu carro, comprei meu carro zero. Ela começou a rir achando que eu estava fazendo um ato profético. E ali eu brinquei com ela: mas que risinho de Sara, eu comprei o carro. Então, quando nós compartilhamos os nossos atos proféticos, as nossas palavras de fé, com pessoas que não têm o mesmo nível de fé que a gente, elas vão liberar a incredulidade. Aí é um perigo muito grande de nós sermos atingidas por esse espírito de incredulidade que está na vida dela. Por isso que naquele dia, Deus falou para Jairo assim, põe todo mundo, vai ficar aqui dentro, só eu, você, o Pedro e o Tiago, porque os outros não têm fé para ver este milagre. Eles não têm fé para liberar neste momento que o milagre vai acontecer. Tremendo isso, né? Então, nós que somos mulheres de fé, que temos aprendido a liberar a palavra, temos aprendido todos os dias a confessar a palavra. Quantas ministrações nós temos recebido a respeito dessa confissão, de reter firme a confissão, porque é fiel aquele que nos prometeu. Amém, queridas? E eu quero que vocês abram sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 19, que fala a respeito dessa concordância. Quando nós alinhamos a nossa confissão com a vontade de Deus, em concordância com uma pessoa de fé, olha o que acontece. Abriu aí, Mateus 18, 19, diz assim, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Não, é no 18 que eu queria ler, tá? Mas tá bom. Tudo que vocês ligarem na terra, vamos voltar para o 18. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. A oração de concordância. Nós estamos falando aqui de alinhar a palavra profética. Quando você tem algo no seu coração que você vai liberar, procure liberar perto ou com pessoas que têm um nível de fé igual ao seu ou maior que o seu, para que ela entre em concordância com você. Então nós estamos vivendo este propósito de alinhamento profético, temos que liberar o mesmo nível de palavra. O que nós temos visto no Brasil no início dessa pandemia? No início desta pandemia nós vimos uma grande confusão dos líderes desta nação. Um falava que ia ser assim, o outro falava que era de outro jeito, e nós fomos prejudicados nesses 6 meses em que essa enfermidade tem acometido a nossa nação. Por quê? Porque eram muitas ideias, muitos pensamentos, muitas direções, e havia então uma desunião, e havia uma divisão entre os governantes. Isso foi ruim para a nossa nação, porque se todos esses governantes tivessem falado a mesma linguagem a respeito dessa enfermidade, nós já teríamos estado muito mais na frente vencendo essa enfermidade. Mas a confusão, no início, não sei se vocês lembram, sempre um falava isso, o outro falava do outro jeito, um falava põe máscara, o outro não põe máscara, o outro sai na rua, o outro não sai. E nós vivemos esse tempo de muita confusão, muitas vozes. Não houve unidade na nossa nação. Por isso nós temos perecido por falta de unidade dos nossos governantes. Então, quando 2 ou mais ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Este é o propósito desse alinhamento profético. E nós, como igreja, nós temos profetizado a cura desta enfermidade, a cura do Covid, a restauração das vidas. Nós temos orado para que haja integridade no coração dos nossos governantes. Então nós temos orado por saúde e por integridade. Nós estamos numa voz profética na cidade, junto com todas as outras denominações, profetizando saúde e integridade. E você que está aqui comigo, declare todos os dias, profetize saúde sobre o nosso Brasil, saúde e integridade. Amém, queridas? Você pode me perguntar, mas por que orar por enfermidade? Será que não foi Deus que deu essa enfermidade para a humanidade? Será que não foi Deus que trouxe aquele câncer sobre a vida daquela pessoa para ensinar alguma coisa para aquela pessoa? Será que essa enfermidade não veio para que ela pudesse, vamos dizer assim, Deus mandou para purificar ela? Não, amadas. Deus não dá enfermidades para nós. Sabia disso? A enfermidade, quando ela vem sobre as nossas vidas, claro que Deus pode perfeitamente usar deste inimigo chamado doença em nosso favor para tratar alguma área da nossa vida, mas não foi Ele que mandou um câncer, não foi Ele que mandou Covid, não foi Deus que mandou dor de cabeça, não foi Deus que mandou gripe, nada dessas enfermidades foi Deus que quis que fosse assim. E tem muitas pessoas que falam assim, Deus enviou essa enfermidade para que o irmãozinho pudesse mudar de vida. Não, amadas. Até pode ser que Deus use essa enfermidade para falar com essa pessoa, porque talvez ela fique quietinha, acamada, né? Ela fique isolada por algum motivo e pode ser que ela ouça a voz de Deus, mas não foi Deus que quis assim. Deus é um Deus que ama a prosperidade do seu povo. E prosperidade do seu povo fala de ter saúde. Alguém é rico sem saúde, amadas? Não. Quando nós falamos prosperidade, nós não estamos falando só de dinheiro. Porque, na verdade, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tiver saúde, você é pobre.
Amém? Porque todo o seu dinheiro não compra a sua saúde. Amém, queridos? Pode comprar os melhores hospitais, os melhores médicos, mas a cura você não compra. E eu quero dizer para vocês, Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus ama que nós sejamos saudáveis. Porque nós saudáveis, nós vamos cumprir o propósito para que Ele nos chamou aqui na terra. Você doente vai cumprir o propósito de Deus aqui? Não vai. Então a enfermidade não vem da parte de Deus. Amadas, abra sua Bíblia, eu quero falar com vocês a respeito desse desejo do coração de Deus, que fala a respeito da enfermidade. Abra em Marcos 16, eu quero que vocês abram comigo no livro de Marcos 16. Marcos 16, no versículo 18, diz assim, ó. Epa, aparece. Ah, minha Bíblia não estava achando. Tá aqui. 18. Ó, Deus fala assim, olha. Eu vou até ler do 16, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, vou ler desde o 16, mas depois eu vou chegar onde eu quero falar com vocês. No 16 fala assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum dano. Aqui que eu quero falar com vocês. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, se Deus enviou uma doença, por que Ele diz para nós irmos lá impor as mãos e aquela pessoa ser curada? Por quê, amadas? Porque a doença não é dele, senão ele não ia mandar a gente impor as mãos e a doença sair, concorda? Deus não ia dar uma direção para nós para tirar aquilo que ele deu. Se ele deu a doença, ele não ia pedir para nós impormos as mãos para o doente ser curado. Então a doença não vem de Deus. Deus, ele ama a nossa vida saudável. Por que nós temos que ter uma vida saudável em todos os aspectos? Por que nós temos que nos cuidar em todos os aspectos da nossa alimentação, do sono, de tudo aquilo que rouba a nossa saúde? Amém? Eu falo para vocês, eu já fui fumante. E quando eu encontrei Jesus, a primeira coisa que Jesus fez na minha vida foi me curar do vício do cigarro. O cigarro, ele rouba a vitamina C do nosso corpo. Então, ele é um ladrão de saúde. Todo vício, ele rouba na nossa saúde. Então, se nós servimos a um Deus que ama nos ver bem, ama a nossa prosperidade, e nós, através de alguns hábitos, destruímos este corpo, nós estamos fazendo o contrário daquilo que Deus desejou e sonhou para que nós hoje vivêssemos. Amém, queridas? Então, Deus não deu saúde. Quando eu fumava, eu estava estragando a minha saúde, concordam? Então, quando eu ficasse doente por causa do mal do cigarro, não foi Deus que deu aquela doença. Se eu tivesse alguma doença por causa do tabaco, não foi Deus que me deu. Foi a minha atitude inconsequente de deixar aquele vício roubar a minha saúde. Foi com o qual eu fiquei doente. Compreenderam? Então, não foi Deus. Não é Deus que nos dá doença, somos nós que não andamos sobre a palavra de Deus, sobre os princípios da palavra de Deus. Amém? Hoje você ficou preocupada? Hoje você ficou estressada? A ponto de cirar, a ponto de ficar toda enrijecida? Você pecou. Por quê? Essa sua preocupação liberou no seu organismo um estresse tão grande que você consome com a imunidade do seu corpo. O estresse consome a imunidade. Então você pecou. Amém, queridas? Toda preocupação, uma porta aberta para que a ansiedade, o estresse entre e destrua o nosso organismo, nos adoeça. Quantas pessoas estão doentes por causa do estresse, da preocupação? Por quê? Porque não foi Deus que te deu a preocupação. Deus, ele diz na palavra dele, vinde a mim os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprenda comigo, meu fardo é leve, meu jugo é suave.
Amém? Quando nós vamos aprendendo a palavra de Deus, nós vamos nos alimentando da palavra de Deus, toda preocupação não tem mais lugar no nosso coração. Quando nós vivemos o Evangelho, a preocupação não tem mais lugar no nosso coração. Amém, queridas? Em Isaías, eu quero que você abra Isaías 53 comigo, que fala a respeito do que Jesus fez por nós naquela cruz. Isaías 53, versículo 4. Abra aí comigo. Amém? Isaías 53, versículo 4. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Amém, queridas? Ele levou sobre si. O plano de Deus, enviando o seu filho para morrer por mim e por você, foi para que nós não vivêssemos doente. Então, nós podemos sim alinhar a nossa confissão nesse tempo e confessar: esta enfermidade está cancelada na minha casa. Esta enfermidade que tem assolado as nações da terra, eu proíbo você de entrar no meu corpo, eu te proíbo de entrar na minha casa. Vamos orar, vamos liberar esta palavra, chamando saúde sobre a nossa nação. Não vamos ficar prostrada diante de noticiários, porque o pico agora chegou em Campo Grande, porque morreu um, porque o outro está enfermo. Vamos continuar confessando, alinhando a nossa confissão com a palavra de Deus. Deus te quer saudável, Deus te fez para viver uma vida saudável. Amém, queridas? Quando você começa a meditar, você conhece a palavra de Deus, você vai compreender isso no seu coração, que Ele já levou sobre si. Então, quando você tiver uma dor de cabeça, eu quero desafiar você agora, quando você tiver qualquer mal-estar, a chamar esta verdade sobre a sua vida, liberando, falando com seus lábios. O Senhor Jesus já levou sobre si toda esta dor. Eu te repreendo, dor, em nome de Jesus. Eu desafio você a reagir contra toda enfermidade que tem te acometido. Eu te desafio a crer nesta verdade, que o Jesus já levou sobre si todas as enfermidades. Se nós olharmos para os nossos patriarcas, nenhum deles registrou qualquer tipo de enfermidade na vida deles. Eles viviam até 600 anos. E eles morriam quando Deus chamava eles. Eu vou morrer quando Deus me chamar. Eu vou para junto do Pai o dia que Ele falar: acabou o seu tempo aqui. Mas eu não vou necessariamente ficar enferma para morrer. Foi colocado no nosso coração que nós, para morrermos, temos que ficar doentes. Isso é um engano. Vamos morrer dormindo, vamos morrer no momento que Deus nos chamar, mas nós não vamos aceitar a enfermidade no nosso organismo. Nós vamos dizer à enfermidade: você está ilegal. Esse corpo pertence a Jesus Cristo, e Jesus já levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas dores, toda a enfermidade que me acometeu. Amém, queridas? Então, vamos alinhar a nossa confissão, vamos alinhar a nossa palavra profética com a palavra de Deus. Não confesse nunca que você é um castigo de Deus, uma enfermidade na sua vida. Olha, eu quero dizer para você, tem muitas pessoas que estão acometidas de algum tipo de enfermidade, como câncer, por falta de perdão. Ela nem sabe que tem uma falta de perdão no coração dela, mas a falta de perdão gera essa doença no nosso coração, no nosso corpo. Então, foi Deus que mandou essa enfermidade? Não foi. Foi você que tem um coração duro, eu que tenho um coração duro, que não liberamos o perdão. A falta de perdão, amadas, mata. Tá bom? Eu quero dizer para você, ou você perdoa ou você adoece. Amém? É perdão diariamente. Diariamente nós precisamos liberar perdão. Diariamente. Nós temos um coração muito sensível. Às vezes basta você chegar ali na sua casa e uma palavra mal colocada de um filho, ou do esposo, ou de alguém da sua casa, já atinge o seu coração e você já fica presa. Você já fica presa, toda magoada.
Nesse momento, reaja imediatamente e libere o perdão. Fala, Deus tem misericórdia, Ele não sabe o que fala. Amém, queridas? Então eu quero dizer para vocês, libere perdão todo o tempo. É 70 vezes 7. Amém? Vamos alinhar a nossa confissão. Vamos alinhar a nossa palavra profética. Quando nós estivermos alinhada com a palavra de Deus, aí não haverá restrição para tudo aquilo que nós desejarmos fazer. Amém, querida? E Isaías 43, eu quero trazer para vocês também um pouquinho para trás, Isaías 43, eu quero falar sobre esse texto que é tão profundo. Para mim foi muito profundo conhecer esse texto, aqui no Isaías 43, 26. Ele diz assim, ó, Isaías 43, 26. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para que eu possa provar sua inocência. Deus nos chama para chegar diante dele e apresentar as nossas razões. Amém, queridas? Você pode estar magoada com alguém, chegar diante de Deus e falar assim, mas Senhor, a fulana, ela falou tão mal de mim, Senhor. Você pode chegar para Deus e ter essa conversa com Ele, apresentar a razão pela qual você está magoada. E Ele vai ministrar no seu coração. E Ele vai derramar no seu coração uma paz, um amor tão grande que vai te capacitar a perdoar essa pessoa. Então apresente a Ele as suas razões. Apresente o porquê que está acontecendo isso na sua vida. Apresente a Deus o porquê nesse momento. Você fale para Ele. Ele pede para você chegar até Ele, apresentar as suas razões, apresentar a sua necessidade. Vamos abrir em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, para nós trazermos à memória algo tão valoroso. 1 João está lá perto de Apocalipse. São 3 livros de 1 João, 2 João e 3 João. São livros pequenos que às vezes a gente passa. 1 João, o capítulo 2, no versículo 1, diz assim, ó. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Nós temos um intercessor junto ao Pai. Nós temos um advogado. Tem Bíblias que a tradução diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Então, se você não perdoou alguém, se você retém mágoa de alguém, perdoe agora, porque Deus está te perdoando por você não ter liberado este perdão. Perdoe agora, busque no seu coração pessoas que você precisa perdoar, para você não ficar doente e começar a alinhar a sua palavra com a palavra de Deus. Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Talvez você esteja enfermo e está declarando que Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades, mas se você tiver falta de perdão no seu coração, a sua palavra não vai estar alinhada, ela não vai subir ao céu. Amém, querida? Não vai chegar ao coração do Pai. Eu quero dizer para vocês que aqui nós temos um advogado. Ele diz, se nós errarmos, se nós pecarmos, nós temos um intercessor junto ao Pai. Jesus é o nosso intercessor, o nosso advogado. Fala com Ele que Ele resolve a causa. Amém, queridas? Agora nós vamos ver aqui no livro um texto que fala do povo de Deus, né? Que tinha um propósito equivocado. Então trouxe confusão. Amém? O princípio pode estar correto, mas se tiver um coração com o propósito equivocado, não vai dar certo. Amém? Então você pode ter toda a boa intenção, mas se o propósito equivocado, o propósito errado do seu coração, não vai entrar em unidade, não vai dar certo. Vamos abrir ali o texto, que é o texto base desta ministração, é no livro de Gênesis, onde o nosso apóstolo tem nos ministrado a respeito da Torre de Babel. Nós temos ouvido várias ministrações que ele tem feito para nós sobre a Torre de Babel, que fala lá do capítulo 1 ao versículo
capítulo 11, do versículo 1 ao 9. No mundo não havia apenas uma língua. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu e disse o Senhor: eles são um só povo e uma só língua, e começaram a construir. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Deus percebeu que eles tinham o propósito, né? O propósito não. A ideia deles estava correta. Construir em unidade uma torre. Mas o que estava errado nesta construção desta torre? O que estava errado porque eles não estavam cumprindo o propósito para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para nós crescermos e nos multiplicar. E o propósito que eles tinham ali de construir daquela torre era para que eles não fossem espalhados pelas terras ao redor, mas que eles ficassem concentrados ali naquela torre, vivendo todo mundo junto, falando a mesma língua. Mas não foi para isso que Deus criou. Deus, em Gênesis, ele falou: olha, crescei e multiplicai, né? Crescei, multiplicai, enchei a terra. Deus mandou nós enchermos a terra. Então, eles pensaram de uma forma egoísta. Eles pensaram assim: nós vamos ficar aqui nessa torre, nós falamos a mesma língua, nós estamos em unidade. Então, quando Deus olhou e viu que a unidade deles era tão eles falavam a mesma língua, eles tinham unidade no que estavam fazendo, Deus já falou ali no texto: eles vão vencer em tudo que eles desejarem fazer. Tudo que eles intentarem fazer vai dar certo, porque eles estão fazendo da maneira certa. Mas o propósito do coração deles está errado. Então Deus desceu e botou confusão entre eles no linguajar, para que eles se dispersassem. Tremendo isso, né? Você já viveu isso? Quando você tem um chamado da parte de Deus para servir ao Senhor, na casa do Senhor, mas muitas vezes o território em que você vive, a sua família, não te libera para você servir ao Senhor. Eles ficam sempre achando que você tem que ficar só com eles, porque vocês têm o mesmo sangue, vocês falam, vocês têm os mesmos sonhos. Mas Deus nos criou para viver no conforto do nosso lar, no conforto da nossa família. Ele nos criou com o propósito de crescer e multiplicar e encher a terra. Eu estou falando agora do lado espiritual. Eu estou falando que Deus não nos criou para nós ficarmos no conforto da nossa casa, curtindo o sol que nós conquistamos, e esquecermos de pregar o evangelho. Pregar o evangelho para toda criatura. Eu tenho visto pessoas, eu tenho 26 anos de convertida, 20 anos liderando. Eu vejo líderes que às vezes elas não prosperam, porque quando foi lhe entregue uma célula, ela só pensou na irmã, na prima, na tia. Ela não pensou na vizinhança, nas amigas. Então, ela se voltou só para a família de sangue. E aí, o que aconteceu? A célula dela não prosperou, porque esse não é intento de Deus, que nós fiquemos só no nosso território. E essa torre foi construída com esse intento deles não serem espalhados, mas o propósito de Deus era espalhar para que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Você tem ficado só no seu território? Você tem ficado no conforto só do seu lar, da sua família? Você tem orado só pelos da sua casa? Você está como aqueles homens da Torre de Babel. Você tem que orar pela sua nação. Você tem que orar pelos seus vizinhos.
Você tem que se importar com as pessoas que estão ao seu redor, que precisam da nossa oração. A oração é poderosa, amadas. Eu tenho vivido, experimentado, colhido sementes de oração de muitos anos atrás. Porque a oração, ela não volta vazia, ela fica ali e um dia ela vai agir na vida daquela pessoa. Orem pelos seus vizinhos, orem pelas pessoas com as quais você convive. Fale do amor de Jesus, pregue o evangelho. Porque se você ficar só no seu meio familiar, vai acontecer que você vai murchar. Vai acontecer que você, daqui a um tempo, você não vai ter esta alegria que é servir ao Senhor. Amém, queridas? A questão é que eles não queriam ser separados. E a unidade faz com que todas as restrições caiam por terra. Todas as restrições caem por terra quando nós agimos em unidade. Eu quero trazer para vocês um entendimento. Se todas nós tivermos o mesmo desejo no coração, como igreja, de pregar este evangelho, de trazer ao conhecimento do poder de Deus sobre as nossas vidas, você consegue dimensionar aonde esta unção de toda essa multidão falando a mesma língua, onde todos nós vamos estar profetizando a cura do Brasil, a cura, a integridade dos nossos líderes. Se você não deixar sair da sua boca julgamento sobre os líderes, mas você orar pelos seus líderes, pelos líderes tanto eclesiásticos como os líderes governamentais, se você tiver nos seus lábios uma palavra de cura todos os dias, quando você ver a condição da sua nação, você vai estar falando a língua de Deus. Porque Deus, ele pede para que nós oremos pelas nossas autoridades constituídas, certas, erradas, mas nós temos que orar. Quem colocou aquelas autoridades ali foi Deus, permitiu que elas estivessem ali. Então nós temos que estar orando, intercedendo por essas autoridades. Amém, queridas? Então, alinhar a nossa confissão profética. Começa a profetizar a cura desta enfermidade. Essa enfermidade já perdeu a força no nosso país. Essa enfermidade já foi vencida pelo povo brasileiro. Nós já estamos entrando no melhor tempo agora de 2020, curados, restaurados para a honra e glória do Senhor. Tem sido essa a sua confissão? Ou sua confissão tem sido, nossa, mas vai matar quantos? Morreu? Não, minha confissão, quem está comigo desde o início dessa enfermidade, ouviu a minha confissão. Esta confissão, a minha confissão foi sempre essa enfermidade não vai chegar à minha casa, não vai chegar à minha tenda. Eu sou curada, o sangue de Jesus corre nas minhas veias, eu sou remida. Eu tenho confessado isso, amadas, todo o tempo. Amém? O medo não pode nos dominar ao ponto de nós liberarmos uma palavra contrária àquela que está nos lábios do Senhor. O Senhor não quer que você fique doente. O Senhor não quer que você fique enfermo. O Senhor quer que você viva uma vida saudável. Amém, queridos? Então eu quero dizer para vocês, vamos alinhar a nossa confissão. Vamos alinhar a nossa confissão. Em nome de Jesus. Eu acho que a Sandra está aqui. Vamos ver se é ela. Amém? Amém. Amém. Deixa eu tirar daqui. Amadas, a palavra de hoje é essa. Não haverá restrição para tudo aquilo que você intentar fazer em unidade com os princípios da palavra de Deus. Se você está vivendo os princípios da palavra de Deus, então você vai ter vitória em tudo que você tentar fazer. Amém, queridas? Então, a palavra de hoje é essa. Não tem restrição para aquele que anda na palavra de Deus. Amém. Amém. Eu vou tentar nome. Amém. É que a Sandra, ela tá com outro nome aqui, por isso que eu não achei. Maria... Não estou achando seu nome aqui. Mas amém. Eu não consegui que ela entrasse hoje aqui, mas a semana que vem a Sandra entra aqui e fala. Eu estou clicando em cima de você, Sandra, e não estou te achando. Amém?
Você tem que clicar nessas duas carinhas que tem aí. Quando você clica ali, eu te recebo aqui na sala. É isso que você tem que fazer. Amém? Então, amadas, o que eu quero dizer para vocês? Tudo que nós intentarmos fazer em unidade. E hoje eu quero convocar você como igreja do Senhor Jesus Cristo, a estarmos orando em unidade por todas as pessoas que estão enfermas, ordenando que toda enfermidade deixe esses corpos, que toda enfermidade bata em retirada. Você tem que orar sim pelas pessoas, amadas, nós temos sim que orar pelas enfermidades. Nós não temos que ficar perguntando se é da vontade de Deus ou não que nós oremos pelas enfermidades. Nós temos sim que orar pelas enfermidades, amém? Então, ore por cada pessoa, saia na rua, profetize sobre os empresários, sobre os profissionais liberais, profetize sobre a nossa economia, que nós teremos dias melhores do que nós imaginamos, que nossa economia está toda a vapor, que os empresários vencerão esse tempo, que os profissionais liberais, cada um dos brasileiros, em nome de Jesus, sairá mais do que vitoriosos, em nome de Jesus, que ninguém vai ficar para trás, que essa enfermidade já foi vencida na cruz do Calvário. Profetize, ore, profetize, saia dos seus lábios, sobre qualquer lugar onde você estiver, se for na sua casa, para os vizinhos, profetize, libere palavras proféticas, palavras de fé, palavras edificantes, amém? Então, eu quero orar para encerrar, Paizinho querido, eu oro por cada uma dessas mulheres. Eu oro para que o óleo fresco venha sobre cada cabeça, que elas recebam esta unção de amor, de compaixão por vidas, que elas se importem com as pessoas que estão vivendo longe dos caminhos do Senhor, que elas se importem com aquelas pessoas que não conhecem Jesus, porque quando o Senhor entra nas nossas vidas, ó Pai, nós nos transformamos, ó Pai, em mulheres, ó Pai, mulheres que são cheias do teu amor, mulheres corajosas, mulheres ousadas, Pai, mulheres intrépidas que pregam o seu evangelho por onde andam. Pai, eu te glorifico, eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Visita cada vida que está conosco, cada pedido, Senhor, colocado aqui a respeito de enfermidade. Senhor, eu declaro a cura agora, em nome de Jesus. Amém.